Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Hoje estamos testando um novo método de vídeo que é com narração e imagens. Então, se você gostar, deixe o joinha para apoiar o canal. O meu nome é Bruno Siqueira e o nosso objetivo é explanar e demonstrar como somos governados e por quem somos governados no cenário mundial. Hoje o tema do canal é a verdadeira história da OMS e do nosso Dr. Tedros Adhanom, o atual diretor-geral da OMS. Fundação. Fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas, a ONU, sua sede é em Genebra, na Suíça. O diretor-geral é, desde julho de 2017, o etíope Tedros Adhanom. Mas a OMS tem uma origem um pouco mais antiga. No fim da Primeira Guerra Mundial, após a STN criou o Comitê de Higiene, que foi o embrião da OMS. Segundo sua constituição, a OMS tem por objetivo desenvolver o máximo possível o nível de saúde de todos os povos, e a saúde sendo definida como estado completo de bem-estar físico, mental, social e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Então, teoricamente, esse é o objetivo da OMS no mundo. Vamos estudar agora um pouco a respeito do Dr. Tedros Adhanom e sua controversa história de vida. História. Dr. Tedros Adhanom venceu a eleição para o cargo de diretor-geral da OMS em maio de 2017, quando conseguiu 133 votos dos 185 estados habilitados para votar, ou seja, uma grande parte dos votos. Ele venceu e se tornou o primeiro africano a liderar a agência da ONU. O chefe da OMS tem doutorado em saúde pública pela Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Cólera. Uma grande parte do passado controverso do Dr. Tedros é relacionada à cólera. Antes de ser eleito como diretor-geral da OMS, ele foi acusado de encobrir 3 epidemias de cólera em seu país de origem, a Etiópia, quando era ministro da Saúde. O país era então governado por Meles Zenawi, que foi um dos principais líderes do partido de origem marxista Frente de Libertação do Povo Tigré. Partido esse que se baseou nas experiências dos bolcheviques da Rússia, da China de Mao Tse-tung e do Vietnã de Ho Chi Minh, o qual o Dr. Tedros é oficialmente filiado até hoje. Zenawi foi acusado de governar desrespeitando as liberdades civis como um bom ditador. A acusação de um adversário. Na época das eleições da OMS, o Dr. Goshin, seu principal adversário, afirmou que o Dr. Tedros tinha o dever de dizer a verdade, identificar e relatar honestamente os surtos de cólera verificados por um período prolongado. O Dr. Tedros se defendeu dizendo que os surtos ocorridos em 2006, 2009 e 2011 eram apenas diarreia aguda aquosa, em áreas remotas onde os testes eram difíceis devido à sua localização. Mas as bactérias de cólera foram encontradas em amostras de fezes testadas por especialistas externos. Além disso, o surto de cólera atingiram também países vizinhos, dando a clara certeza de que a doença se espalhou a partir da Etiópia. A relação com a China. O Dr. Tedros começou a sua relação com a China muito tempo atrás. Ele trabalhou estreitamente com a China durante o seu tempo como ministro da Saúde da Etiópia. O país asiático foi o principal apoiador de sua candidatura para dirigir a OMS em 2017. Segundo a colunista do Sunday Times, Rebecca Myers, diplomatas chineses fizeram uma campanha árdua pelo etíope, usando a influência financeira de Pequim e o orçamento
de ajuda por meios obscuros para criar um apoio para ele entre os países em desenvolvimento. Também a Frida Gritz, do Washington Post, apontou para o trabalho incansável nos bastidores de Pequim para ajudar o Dr. Tedros a vencer o candidato do Reino Unido. Logo após sua vitória, o Dr. Tedros fez a visita à China, durante uma reunião com a ministra da Saúde e Família, Lia Bin. A China assinou uma carta de intenção com a OMS, se dispondo a contribuir com 20 milhões para a organização. Alguns meses depois de assumir a OMS, Dr. Tedros chamou o ex-ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, notório violador dos direitos humanos, para ser embaixador da boa vontade da ONU. E ele só recuou depois de um clamor internacional contra tal medida. Sua postagem no Facebook. Mas as simpatias do Dr. Tedros pela China vêm de longe. Há pelo menos uma manifestação pública em seu Facebook, de 5 de dezembro de 2015, quando ainda era ministro das Relações Exteriores da Etiópia, que comprova isso. Sob o comando da Go Global da China, esperamos o aumento no fluxo de investimentos chineses para a Etiópia. Os 8 parques industriais identificados na Etiópia, alguns já estão em construção, facilitando a migração de empresas chinesas para a Etiópia, escreveu ele. Ou seja, hoje a Etiópia é um país dominado pelo capital chinês. E isso se deve às atuações pontuais do Dr. Tedros. O mesmo que aconteceu com alguns países, inclusive desenvolvidos, como por exemplo a Nova Zelândia, que hoje tem muito capital chinês investido no país, e isso traz uma extrema dependência da China para os novos zelandeses. E o mesmo pode acontecer com o Brasil, como por exemplo a China está extremamente disposta a comprar a Embraer, depois que a Boeing desistiu do contrato. E se isso ocorrer, o Brasil vai perder a sua independência em relação à aviação no país. E em diversos setores a China tem demonstrado interesse em compra de empresas privadas e públicas, mas jogada extremamente inteligente e maléfica. E temos mais um ponto interessante sobre a vida do doutor: filiação aos revolucionários. Sem contar sua filiação democrática revolucionária do povo etíope, ele fez uma coalizão dos partidos com inspiração marxista, entre os quais a própria Frente de Libertação do Povo Tigré. Ou seja, ele fez uma junção dos países que tinham o mesmo pensamento em relação ao marxismo, e assim eles se tornariam mais fortes e com mais sucesso eles conseguiriam oprimir os seus adversários. Agora a gente vai entrar numa parte que é a grande discussão de hoje, a sequência de falhas da OMS. Hoje o Dr. Tedros enfrenta um grande desafio em relação à pandemia do novo coronavírus. E ele também está sendo acusado de ocultar informações e fazer o jogo do Partido Comunista Chinês. O vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, criticou a OMS por sua avaliação inadequada para combater o surto de coronavírus. De fato, a OMS demorou a alertar o mundo sobre a periculosidade da doença. Em 14 de janeiro deste ano, quando ele já havia notícias de que o surto do novo coronavírus estava se espalhando na província de Wuhan, na China, a OMS, por meio de seu Twitter oficial, simplesmente repassou as informações do Partido Comunista Chinês de que as investigações preliminares conduzidas pela autoridade chinesas não encontraram evidências que o novo coronavírus é transmitido entre humanos, quando, na verdade, descoberto posteriormente pela inteligência americana de que em 14 de janeiro Wuhan já estava tomada pelo surto. Então, pessoas estavam amontoadas em hospitais e o governo disse que, na época, não tinha evidência que o coronavírus era transmitido entre humanos e a OMS simplesmente repassou o recado, evitando que países se alarmassem desde aquela época e evitassem o que estamos vivendo. Em 30 de janeiro,
a OMS informou que a transmissão do coronavírus de pessoa para pessoa fora da China era muito limitada. E o Dr. Tedros e sua agência não aconselhavam o fechamento de fronteiras, a limitação de contato social e mais nada. Até o dia 11 de fevereiro, a maior preocupação da instituição era dar um nome para o vírus, antes que Donald Trump ligasse ao Han ou à China, chamando de Chinese Virus ou algo do gênero. Assim, a doença recebeu o simpático nome de Covid-19 e continuou se alastrando. Só no mês de janeiro, 7 milhões de pessoas deixaram Wuhan, espalhando o vírus por toda a China e pelo mundo. Ainda em 3 de fevereiro, o chefe da OMS clamava aos países para que não fechassem fronteira com a China. E hoje, a OMS, sob o comando do Dr. Tedros, se limita a divulgar as alegações da China de que o país reduziu o número de novas infecções a zero. Mas já se sabe que as autoridades chinesas, que usaram isso como propaganda para exportar o modelo de quarentena para o mundo, mentiram sobre o tamanho real da pandemia. As antigas relações que o Dr. Tedros e a China mostraram-se desastrosas nessa crise do coronavírus. O estudo constatou que se as intervenções na China tivessem sido realizadas em uma semana, 2 ou 3 semanas antes, os casos poderiam ter se reduzido em 66%, 86% e até 95%, respectivamente, limitando significativamente a propagação geográfica da doença. A gestão da OMS por meio de seu diretor-geral tem se mostrado desacertada até o momento, já que existe na internet um abaixo-assinado com 700 mil assinaturas pedindo a renúncia do Dr. Tedros. É bem provável que, após a resolução do surto do Covid-19, a atuação do Dr. Tedros e o papel da OMS como farol da resolução de crises globais sejam revisadas. Minha opinião sobre o assunto. A China se demonstrou por diversas vezes mal intencionada e com um certo viés no combate à doença. A gente pode ver em relação a se a gente voltar um pouco antes. A gente sabe que estava acontecendo a guerra comercial China e Estados Unidos e que Nova York estava tendo uma vantagem muito grande sobre a China. E após o surto de coronavírus, magicamente a China virou o jogo. Então é muita coincidência, para ser só coincidência, que algo tenha sido tão benéfico para a China e tão maléfico para o resto do mundo. Não é só uma coincidência. A China, na minha opinião, usou a doença, não sei dizer se como arma química ou só como algo ruim que aconteceu, que foi algo bom para eles, que eles utilizaram aquilo como uma coisa por acaso que aconteceu, mas que acabaram utilizando como vantagem. Mas o único fato que temos é que hoje a China é um perigo para o mundo. E se não for combatida, o mundo um dia vai ser uma grande colônia chinesa. Ou seja, vamos todos viver em uma ditadura. Essa é a minha opinião. E qual a sua? Deixe nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.